E nós vamos abrir esse bloco para mostrar o julgamento do Fã 2012, que aconteceu na sede da APP Brasil, em São Paulo. O júri, formado por profissionais renomados da capital, tiveram muito trabalho para selecionar as melhores peças do Fast Áudio e do Fast Multimídia. Acompanhe os melhores momentos das entrevistas com os jurados. Eu acho que tem muita peça legal. É uma categoria digital, ela abre muito espaço para criatividade, então tem inovação, então tem bastante coisa diferente, solução nova, coisas assim, algumas fórmulas que são características do digital que estão bem exploradas na categoria. E eu acho que está uma média bem bacana. A tendência do mundo digital é acabar tomando conta de tudo e tudo tomar conta do digital. A tendência é tudo virar uma coisa só. Acho que é justamente isso, uma coisa acaba englobando a outra. Acho que não há a substituição de mídias, da tradicional ou a dita digital, e sim um maior trabalho conjunto delas. Acho que uma coisa vai acabar puxando a outra, e até porque essas novas gerações estão vindo agora, os novos consumidores já não veem mais separação entre isso aqui é uma coisa de TV, isso aqui é uma coisa que YouTube. Hoje já é mesmo, o filme que está no YouTube muitas vezes é o filme que está na TV, e ele é super viral, entendeu? O que muda é só o meio, a ideia é que é o mais importante, ela prevalece. A internet hoje tem cada vez sido mais presente na vida da gente. As TVs já têm internet, as pessoas cada vez mais têm smartphone, as próprias campanhas publicitárias cada vez mais usam a internet para isso, e o panorama é extremamente favorável. Cada vez mais isso vai estar na vida da gente. As mídias tradicionais, na verdade, podem utilizar a mídia digital para complementar a comunicação que elas fazem. Eu acho que, pelo que eu tinha em mente do que viria de peças, eu acho que é um pouco melhor do que eu imaginava. Então, acho que o interior está melhorando e tem muita coisa para melhorar ainda, mas a gente já começa a ver coisas já que impressionam bastante. Perfeito, muito bacana. Acho que como o pessoal todo é da área e a gente fala a mesma língua, é super tranquilo entrar numa sala e conversar com pessoas que fazem o que você faz no dia a dia. Achei muito bacana, tem muita coisa boa, bastante coisa criativa. Tipo, gostei mais ali na parte de sites institucionais, vi bastante trabalho de design bom assim. Me chamou atenção, em particular, algumas coisas de ilustração, assim, que é uma coisa que eu gosto bastante. E está sendo bem legal ver o que está rolando pelo Brasil afora, assim, né? Lá fora está sempre bem na frente, né? Tem muita coisa bacana, tecnologia nova aparecendo o tempo todo, muitas oportunidades e tal. É que no Brasil a gente vai correndo atrás, aos poucos a gente vai chegando, né? E é legal ver que no interior também, assim, né? E no resto do Brasil, porque a gente trabalha aqui em São Paulo, a gente acaba olhando muito só para as capitais, né? Ou então para o mundo fora. É legal ter essa visão, assim, do que está sendo feito no Brasil como um todo também, né? Bom, para virar case, qualquer ideia que seja boa, para mim, pode virar case, né? Independente da categoria ou do produto, enfim. Se for bom, acho que é case. Agora, para ser viral, você tem que, na minha opinião, você tem que ser, não pode ser forçado, né? Tipo, você tem que ter tem que dar um motivo para as pessoas compartilharem de verdade por livre e espontânea vontade, né? É uma coisa bem difícil, é um desafio bem grande de conseguir fazer um viral realmente dar certo. A gente vê muita coisa forçada por aí, né? Foi super legal, assim, todos os jurados aqui são todos parceiros de trabalho, assim, todas produtoras de tops aqui de São Paulo, e foi super descontraído, legal, nos divertimos e, enfim, foi bem legal. A organização da APP também foi super legal, tá tudo certo, assim. Foi um dia bem legal, assim, foi um dia interessante, diferente. Ideias, tem muitas ideias bacanas, mas às vezes peca um pouco, que às vezes o cliente não ousa tanto na ideia, ele tem medo ou tem algum... como é que eu vou dizer? Não é medo, é um receio de ousar demais. E isso, às vezes, acaba atrapalhando. E, ao mesmo tempo, quando quer fazer alguma coisa legal, engraçada, mas coloca muita informação e acaba virando um bololô que, às vezes, a gente não entende. E, às vezes, a ideia pode ser até legal, mas com tantas informações que você tem que colocar no texto, preços e, enfim,
prazos de pagamento, tal, que é importante, mas aí a ideia acaba se dispersando. Eu acho super legal ter esses festivais assim, até por experiência, para outras produtoras também participarem, ver aonde perdeu, aonde pecou, pô, ganhou, foi legal, você se espelhar em outro, falar, pô, aquela produtora lá fez um trabalho legal pra caramba, os caras são criativos. Enfim, eu acho que festival é uma coisa bem importante assim para a publicidade. A avaliação é muito boa, acho que as peças estão num padrão legal, algumas mais interessantes, outras mais fraquinhas um pouco, mas de uma maneira geral as peças estão bem competitivas assim. A organização foi ótima, a gente teve tudo que a gente precisa para julgar da melhor forma possível as peças. O festival está muito bem organizado, todo mundo em prol das melhores peças, e a escolha das ouro, prata e bronze aqui está bem acirrada. Olha, eu acho que o mercado de áudio ele tem que ter um propósito, de auxiliar no bom entendimento da ideia, ajudar a ideia a crescer, né? Acho que o áudio ele pode fazer as ideias irem além. Então, você pega uma boa ideia, se você não tiver uma produção que ajude, fica difícil, ela pode ou morrer ou crescer bastante. Então, eu acho que o áudio tem muito a colaborar com o roteiro que você faz para ter aquela ideia, para a ideia ir para frente, né? Sim, os festivais são muito importantes porque a gente pensa, analisa, olha tudo que está acontecendo, todas as produções que estão rolando. Então, o festival é uma maneira da gente parar, refletir, ver o que está acontecendo no mercado, qual é a qualidade criativa, a qualidade de produção, até para comparar também com outros festivais que estão rolando aí pelo mundo, pelo Brasil. Enfim, é muito importante sim a gente parar e ter um festival como este para valorizar nosso entendimento do que está rolando e citar o nosso pensamento crítico a respeito do que está rolando, né? Olha, eu achei que as peças inscritas esse ano elas estão com bastante equilíbrio, assim. O que mais chamou a atenção foi o equilíbrio. Foi muito difícil escolher assim as melhores, enfim, decidir. Foi perfeita. A gente logo no começo já entrou em acordo de como seria o tipo de critério que a gente utilizaria para dar as notas. Então, acho que a gente fez um julgamento bem criterioso, bem calmo, bem cuidadoso, também para não cometer nenhum tipo de injustiça. Então, é uma questão importante, porque assim, tem muitas ideias que às vezes são muito boas e boas intenções. A gente vê na peça, a gente consegue detectar, ouve na peça a intenção que o criativo teve ao criar, desenvolver aquela peça, mas a produção... É lógico que a gente não pode só julgar a produção, tem que julgar o conteúdo da peça, mas a produção, ela é praticamente uma nota de corte. O que eu quero dizer assim, às vezes você tem uma ideia muito legal, mas se a produção não está minimamente bem cuidada, você nem consegue se empolgar com aquela ideia, ou você nem consegue entender a mensagem. Então, não que a produção seja o mais importante, mas ela é fundamental para você sair de um degrau que pode ser considerado até meio amador e ir para o estágio profissional. Quer dizer, a produção tem um mínimo que abaixo desse mínimo não é aceitável no mercado profissional. E isso é uma coisa que eu acho que os profissionais têm que se preocupar muito, em cuidar da produção. E no áudio, o que significa a produção? Significa tanto o bom gosto da produção musical, a inteligência da colocação de instrumentos, de arranjo, de composição, enfim. No caso de spots, de direção de atores, é fundamental a direção, os atores, os talentos vocais, a credibilidade, a criação desse ambiente em que as cenas às vezes estão colocadas. Então, esse cuidado com a produção é uma coisa assim que, embora não seja o foco do julgamento, é fundamental. Porque se você não tem uma qualidade suficiente de produção, você bota toda a ideia a perder. Sem dúvida, não só para reconhecer, mas também para discutir e levantar determinadas questões, né? Para refletir determinadas questões, o que é importante, o que não é. Então,
tanto para nós que estamos aqui dando essa força nesse sentido de trocar informações, como para quem está inscrevendo, eu acho que é mais legal é aproveitar essa troca de informações, né? Essa reflexão, que nem a gente vai, quando a gente vai para Cannes, não é só para curtir os comerciais que ganharam, mas é também para aprender, para entender por que tem um comercial que é mais efetivo que o outro, em todos os aspectos, né? Não só no aspecto da criação, mas na produção de áudio, de vídeo também, né? Eu achei que teve uma diversidade super grande nas peças. Eu achei que as categorias estavam bem elaboradas, assim. E eu achei o nível bastante surpreendente pro festival. Assim, a gente sabe das dificuldades dos briefings, né, do tipo de cliente que tem no interior. E isso muitas vezes é um pouco mais restritivo do que grandes clientes nacionais. E apesar disso, a gente achou um nível muito legal de criatividade nas soluções que as campanhas encontraram, que os spots de rádio, principalmente, me deixaram bastante surpreso. Assim. Eu achei que a qualidade foi bem legal. Eu acho que a gente fez um trabalho de equipe assim, super legal. A gente estabeleceu um critério de notas de 1 a 5 e isso agilizou muito o trabalho. Cada um deu a sua nota de acordo com o universo que a gente tinha em cada categoria. E essas notas tabuladas faziam a nossa shortlist quase que automaticamente, né? A gente pegava as que estavam empatadas em primeiro, que cumprissem os 3 primeiros lugares mais as excedentes, e isso é que gera a nossa shortlist. Nessas empatadas do começo a gente acha os campeões. Se alguém discutir, se alguém tiver alguma discordância muito séria e quiser defender também, isso também é aceito pelo grupo e a gente vai revendo as posições. Eu acho que o áudio, o nosso áudio brasileiro em relação ao mundo, quando a gente vai, por exemplo, ver festivais fora, o Cíclope na Argentina, que hoje é um festival de produção, Cannes, que agora tem essa parte de produção também, tanto de filme quanto de áudio. Eu acho que o nível do Brasil é super elevado, assim, e eu acho que ele compete em igualdade de condições com o mundo todo, né? Eu acho que por outro lado, nos últimos anos a gente tem perdido, eu sinto assim, na minha prática, na minha produtora, a gente tem perdido um pouco a ênfase no rádio. Eu acho que assim, a gente está cada vez mais tendo ideias que vêm para a gente interessantes em internet, em mídias que eram consideradas alternativas, ao mesmo tempo que a gente sente que o rádio é geralmente uma replicação da campanha do que o cliente já está fazendo na televisão. Isso é uma coisa que às vezes eu lamento, eu espero. Quando vem uma campanha legal de rádio para a gente fazer, é super divertido, porque a gente aí consegue se exibir bastante, né? Mas de maneira geral, assim, nos filmes, acho que as trilhas que a gente faz para os filmes, as coisas, as ideias musicais que estão acontecendo para a internet e para campanhas assim de multiplataforma, a gente tem um nível bacana, assim, comparando com os outros países, assim. Eu acho que a qualidade brasileira está super legal. Eu acho que sim. Eu acho que o festival, na verdade, é um lugar legal porque você tem uma imersão, assim, né? Você tem um panorama imediato de tudo que está sendo produzido num determinado segmento, numa determinada época, né? E isso é super importante para quem vai assistir. Ao mesmo tempo, eu acho legal, eu acho saudável você inscrever as suas peças e medir forças, você se situar dentro do mercado, como é que você está fazendo e como é que as outras pessoas estão olhando o seu trabalho, né? E acho legal porque você tem uma medida do dia a dia, já que é a efetividade das campanhas com que você está trabalhando. Mas eu acho legal o festival porque é um monte de gente que faz a coisa, julgando a coisa mais ou menos pelo artesanato dela, pelo tipo de esforço especializado que você faz para isso acontecer. Isso é um negócio diferente do dia a dia. Acho que é um lugar onde o publicitário, ou o músico de publicidade, ou o cara que faz filme, é um pouco artista, ou um pouco artesão, né? Tipo, as pessoas vão lá julgar a capacidade dele de fazer aquilo bem feito. Isso eu acho muito legal, muito gostoso para quem faz, e também de ver um panorama, ver o painel, ver o que os outros estão fazendo, é super legal. No próximo bloco, vamos mostrar a sede da APP Brasil em São Paulo e um pouco da sua história. O APP TV volta já.